Boa noite, boa tarde, bom dia, meus amigos de todos os planos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do nosso Sercom, Centro Espírita Reencontro com o Mestre. E estamos aqui, como todas as semanas, para trazer uma lição de uma jornada específica que nós estamos seguindo. Infelizmente, no momento não dá para ser no local físico, então vamos fazendo online. O livro que nós seguimos, que é o Pão Nosso, feito a 4 mãos, 2 materializadas e 2 espirituais, da grande dupla dinâmica Chico e Emmanuel, tem como título Céu com Céu. Essa é a lição 156 e ela vem ilustrada por uma frase de Jesus que, como grande, eu vou utilizar a minha colinha aqui, que diz: mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde ladrões não penetram nem roubam. Isso está em Mateus capítulo 6, e eu começo justamente falando de Jesus. Lá na frente vocês vão entender por quê. Jesus foi o maior avatar que nós tivemos aqui no nosso planetinha, que tenta evoluir a passos curtinhos. A gente chega lá. Ele chegou à Terra depois de mais de 1000 anos, tentando diminuir a sua complexidade, a sua luz, o seu quantum espiritual, para caber num corpo aqui preparado. E já na Terra, Jesus nasceu judeu. Era para ele, o planejamento encarnatório era para que ele chegasse no Egito, mas por diversas questões, que isso a gente fala em outro capítulo, nasceu onde nasceu e foi batizado judeu. Não sabemos muito boa parte, da vida do mestre, e sabemos muito mais a parte onde ele viveu a sua paixão, a sua época de peregrinação e ensinamentos, até onde ele, inclusive, deu a sua vida para mostrar aquela lição que ele nos trouxe. Jesus não era católico, Jesus não era protestante, espírita, evangélico, Jesus não era umbandista. A religião de Jesus era o amor. Jesus foi um grande revolucionário. Jesus trouxe a ideia de um mundo de amor igualitário, trouxe para si diversas mulheres fortes com ele, apesar de que as sequências com retiradas de evangelhos, com acertos aqui e ali, essas figuras muito fortes foram tiradas. E além da lição de amor, basicamente, o mestre deixou para todos nós vários ensinamentos, principalmente usando figuras de linguagem, usando metáforas. E essas metáforas, ele mesmo disse que em um certo momento alguma coisa faria para que essas se explicassem. Muitos entendem que a doutrina espírita veio para explicar muitas coisas que foram deixadas por este mestre. Mas tirando este detalhe, muitos desses ensinamentos foram tomados como literais, e a partir daí foi se usando algumas dessas palavras para se gerar alguns conceitos que vão totalmente longe do que queria o mestre. Se vocês imaginarem e se analisarem muito bem, Jesus não era cristão. Apesar de ser um Cristo, no título da grandiosidade dele como ser, não era um sobrenome Cristo, era um título baseado em sua grandeza. Então Jesus não era cristão. E a partir daí muitas das religiões foram deturpando e usando até com uma pitada de interesse
certas palavras que acabaram sendo tomadas como verdades. E o que a gente vai falar é um pouco dessa confusão dentro dessa frase que eu coloquei para vocês aqui no começo. Lembra que eu falei sobre tesouros no céu? Então, diversas pessoas que se dizem comprometidas com Cristo juntam essa máxima, além daquela do rico, da impossibilidade de um rico atingir o reino dos céus, para justificar diversas coisas. Primeira delas talvez dar uma desculpa a olhar o sucesso material de algumas pessoas. A outra é de entender que, ok, eu posso fazer outras doarem tudo que se tem. Para quê? Para aquela promessa que, olha, depois que você morrer, você atinge aquela tão prometida riqueza que Jesus te mostrou naquela propaganda e tudo se deturpa desta forma. Enquanto a gente desenrola e explica algumas dessas frases, a gente precisa deixar muito claro que nunca foi, não é e nem será errado você trabalhar ou por merecimento você ter as questões materiais bem resolvidas. O fato de você ter dinheiro não te faz uma pessoa menor que as outras ou te tira a chance ou a oportunidade de chegar na evolução dos planos maiores espirituais ou o plano do mestre. A questão real é o que você faz em relação aos seus bens materiais. É o como e não o quanto. De que forma você trata o seu dinheiro? Com o que você gasta? Que tipo de desequilíbrio você chega a ter pelo fato de estar seguro em termos materiais? Essa é a questão. Mas infelizmente muitas pessoas entendem e olham até com uma vingança do tipo, olha, você tem agora, mas lá na frente, lá onde importa mesmo, eu que vou desfrutar das riquezas. E aí nessa tal confiança do reino cheio de riquezas, as pessoas começam a vislumbrar que realmente terão fartura, terão inclusive diversas virgens vestais, como algumas religiões assim o pregam, diante do trono de Deus, e ali vou me esbaldar. Infelizmente, até trazendo por uma questão de pesquisa, em diversas culturas, inclusive na nossa, ter dinheiro é algo mal visto. E talvez muitos aqueles atraiam para si uma energia que não lhe traga prosperidade em nenhum ponto, por já pensar mal e errado por quem de alguma forma tem um pouco mais. E aí a gente já começa a explicar primeiro a questão daquela frase: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Primeiro explicando, a palavra camelo aí, acredita-se que está errada, porque coincidentemente para a língua, tanto em aramaico quanto em grego, camelo e corda, elas têm a mesma grafia praticamente e a mesma sonoridade. Então confundiu-se isso nas traduções. Corda era uma corda usada forte para as redes de pesca, para se amarrar barcos. Então uma corda não passaria num buraco de uma agulha. E a questão do que o rico entrar no reino dos céus vem da história do jovem rico que, cheio da grana, cheio de influências na sociedade da época, veio ter com o mestre e perguntou: mestre, e aí? O que eu faço?
E aí Jesus, com a sua sabedoria, disse para ele: olha, vai, doa o que você tem, dê aos pobres, e aí vem me seguir. E nessa, o jovem rico travou, disse: puxa, e não conseguiu abrir mão das suas riquezas. E foi aí que o mestre fez mais uma de suas metáforas, trazendo para nós a frase da corda passar pelo buraco de uma agulha do que o rico ir para o reino dos céus. Isso não significa que os ricos não terão a sorte de vivenciar uma ótima experiência num plano espiritual maior. É que aqueles que estão muito presos à matéria, aos bens materiais, terão sim muita dificuldade em evoluir nesse sentido. Porque quantas pessoas, fazendo um parênteses aí, quantas pessoas, através da sua fartura material, não contribuem por causas que são muito bonitas aqui no nosso país, no nosso planeta? Quantas ONGs de benfeitoria não surgiram por doação de pessoas que têm dinheiro? Quantas obras de caridade, Divaldo, Chico, Madre Teresa, quantas delas não prosperaram justamente por doações de pessoas que estão bem materialmente? É algo para se pensar e para se refletir. Se essas pessoas, fora isso, têm algum outro tipo de atitude, não cabe a nós julgar, nunca coube, mas nesse parênteses, o dinheiro ajudou uma causa nobre. O que realmente importa nessa lição do mestre é que os tesouros contidos no céu, os tesouros que nós precisamos guardar nos céus, nada mais são do que nós aumentarmos, nós dilatarmos os nossos valores do bem. Eu costumo falar sempre de 3 pilares para a nossa evolução e 2 deles têm muito a ver com isso: conhecimento e prática do bem. Através do conhecimento, a gente aprende a lidar e formas de encontrar brechas para sermos melhores. E a prática do bem, além do que o próprio termo diz, na verdade é ação, é uma ação para o próximo. A gente ama o próximo como a nós mesmos quando a gente se doa, não só nosso tempo, não só o que nós temos, mas a nossa energia diária para alguém, para fazer o bem e a caridade, que sem ela não tem salvação. Aqueles que persistem, nós temos a luz da doutrina espírita que nos mostra as diversas camadas de mundo para se chegar a um mais feliz. E aqueles que acham, justamente com aqueles desejos vingativos, ou de inveja, ou de cobiça, ou amaldiçoando essa questão material, saibam eles que nesses outros mundos pós-morte do corpo físico, existem lugares que sim, como diz a frase do mestre, existem traças, existem ferrugens, e principalmente aqueles ladrões que não penetram nem roubam, nesses mundos eles costumam mandar, eles costumam escravizar. Então recomendo que tomamos um caminho totalmente inverso. Então, sejamos luz para alcançar esse tesouro. Existe uma frase que eu pensei uma partezinha dessa, mas assim, seja luz para ser céu. O céu naquela época, como mais uma figura de linguagem,
era o que se sabia da pátria espiritual. E uma pátria espiritual feliz é uma pátria de luz. Nós precisamos ser luz para encontrarmos por sintonia a luz. E é aí que nesse título se encontra céu com céu. O nosso céu particular, a nossa luz interna para a luz maior. Está aí o tesouro que nós vamos colocar ali. Então, nesse ponto, que todos nós procuremos ser luz, que todos nós sejamos luz. A sombra nada mais é do que a ausência de luz. Então, que nós sejamos um pontinho de luz para encontrar uma luz maior. Nós estamos numa época de vivenciarmos o fim. Não o fim como término. Nós acreditamos num fim como finalidade. Ou seja, nós evoluímos para chegarmos num ponto onde entenderemos um novo mundo, uma nova terra, um novo planeta. E aí você prefere ser o quê? Aquele que acha que só a hora que morrer vai achar as riquezas, as virgens vestais, ou o plano de fartura, que dizem para eles que Deus está nos esperando? Ou é a hora aqui de nós sermos aquela lanterninha que está acendendo, que está crescendo a luz para encontrar uma luz maior? Eu voto nessa. E faço o convite para que vocês também. Que o Mestre, os bons espíritos, aqueles que acompanham vocês, e existem aqueles que acompanham vocês, busquem intuições, busquem luz. Que todos eles te encaminhem para uma finalidade legal. Até a próxima, um grande beijo para vocês.